é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque elas as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse conhecido de todos, bem conhecido dos irmãos. Fiz questão de ler um pouquinho antes e depois o término, porque a gente sempre pega nesse pedaço. E um dia que o Francisco, se eu não estou enganado, pregou sobre esse texto, era o Francisco pregando ali e o Senhor falando comigo outra situação nesse mesmo texto. Amém. Porque Deus ele é misericordioso nas nossas vidas. E aí tem dois versículos que são muito parecidos. Muito parecidos. Fala que deu vento, a água bateu, uma casa ficou de pé e outra casa veio abaixo. Mas é a mesma casa, é o mesmo vento, é a mesma água. Qual que é a diferença? É onde essa casa está sendo construída. É isso mesmo. A grande diferença é essa. Aí tem os salmos que diz que o sol nasce para o ímpio e nasce para aquele que serve a Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer nessa tarde, nesse breve momento de reflexão, é que quando nós estamos aqui, nós estamos alicerçando a nossa base. O irmão começou a oração hoje falando que muitas pessoas estão desistindo de servir, que tem igrejas fechando as portas com medo da situação adversa. Meus queridos, se nós não se juntarmos aqui para buscarmos solidificar a nossa base, nós inevitavelmente seremos os próximos a fugir. Se nós não tivermos a nossa base firmada em Cristo Jesus, se a nossa base não for a palavra de Deus, quando vir a primeira situação adversa, a nossa casa vai abaixo, a nossa casa vai cair, porque é a mesma casa, é a mesma oportunidade. Agora, o terreno onde essa casa é construída é que é diferente. E sabe o que é interessante? Quando você entende, né, o que está falando, os dois terrenos, um é areia e outro é rocha. Se você olhar, e agora um pouquinho de química, vamos dizer assim, um pouquinho da aula que nós não gostávamos muito na escola. Qual é a diferença dos materiais? Da rocha e da areia? Nenhuma. A areia nada mais é que a rocha fragmentada. A areia nada mais é que pequenos pedaços de rocha. E o que é a rocha? É a areia toda junta, toda reunida, toda próxima. Então é o mesmo material, irmãos, mas qual que é a grande diferença que Deus está falando? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai construir em pequenos pedaços da palavra de Deus. Nós vamos construir a nossa casa no texto que a gente gosta, Rogério. O texto que a gente gosta, irmãos, é um pedacinho de areia. Aí você coloca: nada me faltará, é um bom, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um bom. Os irmãos gostam, não entendem o contexto, não entendem o que está sendo dito ali, mas gostam desse texto. Tudo posso naquele que me fortalece, sem ler o contexto que isso está sendo escrito, sem ler o que vem antes. Por que eu fiz questão de ler um pouquinho antes e um pouquinho depois? Porque um pouquinho antes, Jesus está falando assim, muitos vão falar em meu nome, muitos vão pregar em meu nome, muitos vão dizer que fizeram e aconteceram no meu nome, e naquele grande dia eu vou olhar na bolinha do olho e vou dizer assim, não vos conheço, porque pregaram areia, um pouquinho, uma fração da palavra, mas não pregaram a palavra como um todo. Para que a minha casa e a tua casa não caiam, irmão Anderson, nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Entender que a palavra de Deus é a rocha que nos sustenta.
E a rocha, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus como um todo, não é um pedaço da palavra de Deus. E como a areia e a rocha. A areia é somente a rocha fragmentada. Não fragmente a palavra de Deus, mas viva a palavra de Deus como um todo. Construa a tua casa nesta rocha, nessa rocha que é a palavra de Deus. Porque senão, quando vir o dia mal, você não vai aguentar. E o dia mal está batendo na nossa porta. O irmão Anderson foi chamado polícia para o irmão Anderson, porque o irmão estava pregando a palavra de Deus. Ele não estava fazendo arruaça, ele não estava fazendo bagunça, ele não estava ofendendo, ele estava simplesmente pregando a palavra de Deus. Então o dia mal está batendo na nossa porta. O dia da situação difícil está batendo na nossa porta. Um dia que nós vamos ter que tomar uma posição firme e está batendo na nossa porta. E como nós vamos tomar uma posição firme se a gente não está firme na palavra de Deus? Porque eu só gosto de pequenos fragmentos da palavra de Deus. Tu vai ser próspero. Vem para cá. As igrejas que estão mais cheias, irmão, são aquelas igrejas que elas assim, vem para cá. Se você tinha um carro, você vai ter 2. Se você tinha uma casa, você vai ter 3. Se você já era um empresário bem sucedido, você vai ser mais bem sucedido. E se você era um falido, você vindo para cá, a sua casa vai novamente ser erguida. E esses lugares têm lotado, porque as pessoas têm buscado as coisas que são desta terra e têm se esquecido das coisas que são do alto. Meu Deus. Mais um dia. E é inevitável. O verdadeiro construtor, que é Cristo Jesus, vai olhar para a tua casa e vai ver em que solo você construiu a tua casa. Vai chegar o momento que o mestre de obras vai chegar lá no teu barraquinho, Israel, lá no meu barraquinho, lá no barraquinho do irmão Anderson, no barraquinho do irmão do pastor Genival, do presbítero Fábio, do Rogério. Vai chegar um belo dia que ele vai olhar o barraquinho do Francisco e vai lá, o mestre de obra vai chegar e falar assim, deixa eu ver como é que está aqui o Francisco, deixa eu olhar que solo que ele construiu o barraquinho dele. Aí ele vai olhar assim, vai falar, o barraquinho deu vento nele, a tempestade bateu nele, a situação adversa chegou, mas o barraquinho do meu filho está em pé, porque meu filho construiu sobre a minha palavra. Amém. Mas também vai ter aquele que ele vai olhar e a gente vai falar assim, essa casa aqui já foi, né? Porque não foi construída na minha palavra, não foi construída na minha rocha, não foi construído com o alicerce que eu dei para ele. Então realmente aqui não vai dar. Sabe aquela última vistoria do prédio para aprovar? Os testes para aprovar, Israel. Aí ele vai chegar lá, o engenheiro Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, professor dos professores, engenheiro dos engenheiros. Ele é acima de todo mundo. Ele vai olhar lá e falar assim, aparentemente aqui tabela viola, mas é com bolorento. Não tem nada de mim aqui não. Então eu não tenho parte contigo. Você não tem parte comigo, eu não tenho parte contigo. Eu fico olhando as pessoas dizendo que Deus vai abraçar todo mundo naquele grande dia e vai trazer todo mundo para perto dele. Eu fico olhando o quão esse Deus seria injusto. O quão esse Deus seria injusto naquele grande dia ele abraçasse todo mundo. Ei, uma festa, venham todos. Seria injusto com aquele que procurou viver segundo a tua palavra. Seria injusto com aquele que procurou se abster dos desejos da carne. Seria injusto com aquele que pregou mesmo colocando em risco a sua vida. Seria injusto com aquele que deixou de estar dormindo lá em cima para vir orar aqui. Aquele que deixou de estar ali fazendo nada para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Seria injusto. E nós gostamos muito daquele texto que fala que Deus é amor, mas nós gostamos de rasgar o texto que diz que o Senhor é justiça. Mas sabe o que é interessante? O final desses versículos fala que o povo
olhava para ele, admirado, porque ele pegava diferente dos mestres da lei. E aí eu fiquei olhando, meu pai sempre disse isso, eu vou repetir isso sempre. O ouvido tem essa função de ouvir. O irmão antes falando que tem alguns que estão escondidos atrás dos seus diplomas de seminário, seus diplomas de teologia. Tudo isso é bom, irmãos. Mas naquele grande dia do Senhor, o Senhor olhar para você e falar assim, ó, não vos conheço, não adiantou de nada. Vamos construir verdadeiramente as nossas vidas baseados na palavra de Deus. Aleluia! Vamos estar juntos, vamos nos reunir. E sabem que é bom quando nós estamos reunidos aqui também, fazendo um paralelo com essa palavra que eu li, é porque cada um de nós é um pequeno grão, mas quando a gente se junta aqui, a gente forma uma rocha. Aleluia. Quando a gente se junta aqui, a palavra do Senhor diz que um traz hino, outro traz salmo, outro traz revelação, mas é tudo para edificação da igreja de Deus. Nós estamos aqui, vou dizer novamente, vai ficar marcado na minha vida, aprendendo, como disse o irmão Francisco. Nós estamos aqui aprendendo dia após dia, para podermos servir melhor esse nosso Senhor, para poder construir verdadeiramente a nossa casa num terreno firme, para naquele grande dia, pastor Genival, poder ouvir, vinde a mim, benditos de meu Pai. E que o Senhor possa falar muito mais ao coração de vocês. Mas continue construindo a tua casa no alicerce forte, que é a palavra de Deus.